Oi, gente! Esse é o segundo episódio do quadro especial do canal, o Deixa Elas Falarem. E a convidada de hoje é a Kroll, ou a minha melhor amiga de infância, como eu chamava, Nana, que hoje é uma publicitária que tá morando em São Paulo. Ela tá de Belém pra São Paulo. Eu vou colocar aqui algumas fotos nossas, tanto as fotos queimas quanto as fotos, assim, bonitas nossas, pra mostrar que a gente também, né, a gente evoluiu e tal, enfim. A Kroll tem 26 anos, ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Pará, ela é pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pela USP e é a criadora de conteúdo da It Falida, que é uma página que fala sobre cultura pop, comportamento e makes diferentonas. Poucas coisas são tão mais a cara da Kroll do que makes diferentonas e cultura pop. Inclusive, ela é a maior fã da Madonna viva. Agora que o amor da minha vida foi devidamente apresentada, pode entrar, Kroll. Oi, gente, eu me chamo Carolina, a maioria dos meus amigos me chama de Kroll. Eu tenho 26 anos, sou publicitária, eu moro em São Paulo, mas eu sou originalmente de Belém do Pará, eu moro aqui há 3 anos, 3 anos já vou fazer agora. E eu tenho há 5 anos uma página na internet, né? Eu tenho um perfil no Instagram, @itfalida, e eu tenho um canal também no YouTube com o mesmo nome, @itfalida. E ao longo desse tempo eu acho que eu adquiri um pouco de experiência sobre como lidar ou não lidar com algumas questões que fazem parte da vida de quem cria conteúdo. A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, a gente tem uma visão muito glamourizada e muito bonita de YouTubers, porque a gente é acostumado com aquela geração brasileira dos primeiros YouTubers, aqueles que têm, tipo, milhões de seguidores. E a gente vê essas pessoas muito ricas fazendo super campanhas publicitárias e tendo uma equipe enorme para ajudar eles a fazerem as coisas. Mas essa não é a realidade de 99% das pessoas que criam conteúdo de verdade. A realidade, na verdade, é bem parecida com a que eu tive no início, né? Você trabalha em tempo integral, você às vezes ainda estuda em algum outro período e ainda tem que arrumar tempo para criar o seu conteúdo. Então a maioria das pessoas que faz isso não faz buscando dinheiro, ou se frustra logo de cara, porque não é sobre isso. E é sim sobre realmente uma paixão que a gente tem e a gente quer colocar na internet. Seja ela, se você, sei lá, faz ilustrações, se você gosta de fazer vídeos diferentes, se você gosta de falar sobre os mais diversos temas. E é muito legal colocar isso na internet, é muito legal ter um projeto pessoal. Isso me ajudou muito psicologicamente, assim, muitas vezes foi o meu refúgio, porque era um espaço que eu podia controlar a minha criação e ser criativa e me colocar pro mundo da forma que eu queria me colocar. O problema é que ninguém fala dessas partes negativas, né? E eu não queria falar nenhuma delas pra, tipo, desaconselhar alguém a fazer. Pelo contrário, eu acabei de fazer um conteúdo também na minha página, depois você vai lá dar uma olhada, sobre coisas que eu gostaria que me falassem quando eu tava começando. Eu só queria que as pessoas soubessem um pouco mais sobre como de fato, ter esse lifestyle. E também eu acho que esse assunto afeta outras pessoas e até não sejam criadores de conteúdo em si, porque tá todo mundo na internet, então todo mundo pode ser alvo de alguma das coisas que eu vou falar agora. Então, mesmo que você não crie conteúdo, não pense em criar conteúdo, eu acho que vale a pena assistir pra você pensar e a gente repensar um pouco dessa nossa relação com as redes sociais. Bom, ao longo desses 5 anos, eu acho que a gente tem 3 vertentes aí problemáticas que podem surgir para quem cria conteúdo para a internet. A primeira de todas tá dentro do viés da produção. Então, hoje em dia a gente fala muito sobre alguns fenômenos no mercado de trabalho, né? Como a síndrome de burnout, quando a gente trabalha demais e não sabe controlar muito bem isso, e aí a gente acaba tendo meio que um colapso naquele ambiente, ou então sobre simplesmente a gente fazer horas e horas e horas de trabalho, não tá sendo bem remunerado, não ter tempo para descansar. E eu acho que isso acontece muito na vida das pessoas que têm que fazer mais de uma jornada, como é o caso de quem também tem um projeto como esse. Infelizmente, as redes sociais, elas não são pensadas para ser positivas para nossa saúde mental. A gente tem que ter uma multiplicidade de informação o tempo inteiro e aquilo sempre bombardeando a gente, porque as redes sociais querem que a gente tenha cada vez mais conteúdo para eles poderem cada vez vender mais espaços para os anunciantes e ganharem mais dinheiro. Só que a nossa saúde mental não entra nessa nossa equação. Por isso, todas as redes, de alguma forma, elas fazem com que o seu criador sinta a necessidade de
colocar muito conteúdo, o tempo inteiro, várias vezes na semana. Dizem, né, no Instagram não sinto tanto isso, mas dizem que no TikTok você tem que postar pelo menos uma vez no dia, dizem que no YouTube você tem que postar mais de uma vez na semana, e é muito difícil às vezes seguir essas regras e conseguir manter um calendário de vida normal mesmo assim, né? Ainda mais quando a gente está no começo e a gente produz absolutamente tudo que entra na nossa rede social, no nosso canal. Então imagina que você vai gravar um vídeo para o seu canal, que você está começando, e aí você tem que criar um roteiro, depois você tem que fazer uma gravação, depois você tem que fazer todo um processo de edição e divulgação do seu trabalho, tudo por conta própria, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. É exaustivo. Isso é quase que um sistema feito para favorecer quem já tem essa equipe trabalhando junto, quem já chegou lá e conquistou tudo isso. Então, muita gente que tá no começo, ou nem no começo, assim, eu tô há 5 anos, eu continuo com essa rotina, acaba ficando um pouco exausto com tudo isso, sabe? É um ponto de atenção que a gente precisa ter para saber equilibrar e não piorar muito, não levar muitas coisas pro outro lado e acabar arrumando um outro trabalho, uma outra ansiedade, no sentido, tipo, pior da palavra, sabe? Trabalho. Isso é um fator que gera muita ansiedade, né? Porque a gente acaba querendo o tempo todo vencer a fórmula, vencer a plataforma. Então a gente vai postar cada vez mais, vai postar com mais frequência, vai postar vídeos melhores editados, vai postar vídeos melhores gravados, a gente vai comprar equipamento, vai fazer todas as coisas e parece uma corrida que não tem uma linha de chegada, porque sempre muda o algoritmo, sempre muda a rede social. Quando eu comecei nem existia TikTok. Então as coisas vão mudando de um jeito muito caótico, e eu acho que isso faz parte de não só esse mundo do YouTube, como eu também vejo na minha profissão como publicitária. Eu aposto que deve ter em outras profissões. Por exemplo, muita gente talvez tenha sido levado a começar a produzir conteúdo por causa das suas profissões, porque hoje em dia a gente também não consegue mais... eu não sei exatamente sobre outras profissões, mas eu tô falando aqui pelo que eu vejo de amigos e tal. Mas, por exemplo, se você é um arquiteto, um dentista, um médico, tanto faz, você precisa também ter um perfil profissional, você precisa criar conteúdo profissional para você conseguir clientes. Então, acaba que cada um de nós virou meio criador de conteúdo, de certa forma. É uma coisa meio que pedida da gente, mesmo a gente não estando exatamente nessa área. Tipo, eu seria mais propensa a fazer uma coisa dessa porque eu sou da área de comunicação, mas eu imagino como deve ser ter que aprender toda essa nova habilidade se você não é da área ainda, porque a gente precisa dessa coisa, virou mandatório que todo mundo tenha essa presença digital, não só de forma pessoal como a gente tinha antes, mas também profissional. Então virou o nosso currículo, virou o nosso entretenimento, virou tudo. Então a gente não tem pra onde correr e é um pouco assustador. Depois que a gente produz, né, que eu falei dessa parte toda da produção e da frequência e como isso causa ansiedade, vem pra parte da reação, que é um outro momento que também meio que ninguém te prepara pra isso. A reação, a gente tem 2 caminhos aí. 2 caminhos que podem ser problemáticos, né? Primeiro a gente tem um caminho legal, né, que é tipo um vídeo ou um conteúdo fez muito sucesso e deu muitos likes, deu super certo, estamos felizes. Mas aí pode acontecer uma coisa que é muito difícil, né, que é quando a gente começa a receber hate. Também é muito comum e eu acho que faz muita parte da nossa relação com a internet, como a gente se comunica hoje em dia. Tem muito hate na internet. E tem hate que não é bem um hate, né? Eu tô chamando de hate, mas também é um comentário disfarçado de sugestão, de desabafo e que acaba te abrindo vários gatilhos, se você não tiver num bom momento psicológico. E eu posso dizer isso, assim, com total propriedade, assim, que no início dessa quarentena eu tava numa fase muito ruim, me comparando muito com as pessoas, inclusive em hábitos comuns. Então, às vezes eu recebia comentários que não eram hate, mas ainda assim eles mexiam comigo. Tipo, se eu postava que eu adotei um gato e a minha gata tá comendo tal ração. E aí eu recebia um comentário de que aquela ração era errada. E logo depois eu recebia um comentário de que aquela ração era perfeita. Mas depois aquela, não, isso daí faz mal. E aí você fica naquela ansiedade que parece que nada é bom o suficiente, nada pode agradar a todo mundo. E você não precisa ser uma pessoa que cria conteúdo pra passar por isso. Se você postar alguma coisa no Twitter que seja um pouco polêmica, tipo, gosto de comer miojo com biscoito, vai chegar alguém pra problematizar isso, embora eu ache meio nojento, mas eu tô falando por mim.
E aí, quando a gente tá mal, a gente acaba vendo esse tipo de comentário e pegando e levando pra nossa vida, e levando que a gente também tá errado, a gente tem que mudar e a gente não é aceito. Então, é uma loucura muito doida e a gente tem que se blindar muito bem quanto a isso. Eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho uma fórmula perfeita ainda, mas eu acho que seria legal se a gente conseguisse se distanciar um pouco de tipo, eu não sou a pessoa que postou isso, aquela pessoa não é a pessoa que deixou o comentário, aquilo é só como se fosse um ponto na linha do tempo que a gente não precisa ficar obcecado com aquilo. Esse seria o cenário ideal e que eu tento buscar, mas nem sempre eu consigo. E outra coisa que pode acontecer durante essa reação, né, pós-postagem de conteúdo, é a outra que a gente odeia, que é quase o oposto dessa, o flop. Porque eu acho que se tem uma coisa que talvez as pessoas odeiam mais do que o hate na internet, é o flop. No começo, né, quando a gente tá começando, a gente também se inspira muito em youtubers que já estão aí na ativa há muito tempo, e a gente vê os números deles e causa uma certa expectativa, né, que a gente vai chegar lá com o conteúdo certo assim, vai ser muito rápido. E, infelizmente, gente, não é assim. Teve situações em que eu consegui um conteúdo muito legal e que ele deu um up, assim, no meu perfil, no meu canal, bem legal. E foi ótimo, mas isso não significa que eu fiquei famosa e que eu comecei a viver só disso. Porque eu acho que ainda tô nesse caminho, né? Quem sabe um dia, espero que sim. Tem esse tipo de vídeo, eles acontecem, mas a grande maioria, infelizmente, acaba sendo uma coisa que a gente poderia classificar como flop. E pra isso eu tenho uma visão, assim, muito igual que eu tenho pra galera que usa esse termo flop, né? Que é a galera dos fandoms de diva pop. Eu sou muito fã de diva pop, eu acompanho muito esse mundo. E sempre tem isso, né? De que, não era para os charts, era para os fãs. Pra quem não é desse mundo, significa que isso não era pra todo mundo curtir. Não era aquele conteúdo que todo mundo tinha que consumir e gostar. Mas era pra aquelas pessoas selecionadas admirarem aquele trabalho. Então eu penso um pouco como isso, sabe? Tipo, é só a gente olhar... Mas sem sacanagem, se a gente olhar na indústria da música, se a gente olhar na indústria do entretenimento, no geral, sempre tem um trabalho de alguém, do seu ator preferido, do seu cantor preferido, que ele não vai trazer a mesma quantidade de reconhecimento, de sucesso. Às vezes agrada a crítica, às vezes agrada o público, às vezes não agrada nenhum dos dois. Acontece, mas é sempre existe uma nova possibilidade de você renascer e trazer aquilo de volta. Então acho que esse é o meu jeito de enxergar a coisa, mas eu sei que o que mais dói é quando a gente coloca muito nosso coração em alguma coisa, a gente mostra pro mundo uma coisa muito legal, é tipo o nosso bebezinho, e ele não é aprovado, sabe? Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi muito com a minha profissão, né? Como eu trabalho muito com ideias, e o tempo todo a gente tem que colocar ideias à prova e ver se elas realmente estão boas, se o nosso chefe vai gostar ou vai reprovar. Eu meio que me acostumei um pouco com essa reprovação e pensando assim no próximo, tá, não era esse, é o próximo. E isso me faz seguir em frente, e é uma coisa que eu acho boa e que eu aconselho não ter a gente não se pegar tanto com cada conteúdo que a gente cria, a gente fazer com muito carinho, mas se não der certo, tudo bem, ele continua tendo valor. A parte de mim que fez isso, por exemplo, se eu fizer um conteúdo sobre algo pessoal da minha vida, aquilo, mesmo se não tiver 1 milhão de likes, ele continua tendo seu valor e sendo importante pra mim, mesmo que os outros não tenham visto. Então é uma coisa que a gente tem que sempre manter em mente, porque o sucesso na internet não depende de você. Infelizmente, ele não depende da pessoa que está fazendo. Ele depende de uma série de outros fatores que estão muito fora do nosso controle. E para quem tem muita ansiedade, para quem gosta de controlar muito o cenário, é frustrante, assim, ver que a gente fez todas as regras, a gente seguiu tudo e não deu certo. Porque muitas vezes depende de algoritmos que não são humanos, depende do momento social, depende de diversas coisas. E a gente tem que tirar um pouco desse peso da gente, né? E por fim, tem uma terceira coisa que eu acho, assim, muito pesada, que rola muito também, eu já falei um pouquinho dela ao longo desse tempo, é a comparação. Eu acho que, assim, isso também já é um problema que às vezes sai da internet e vai para todos os âmbitos da nossa vida, né? A gente ficar se comparando com outras pessoas que tenham, de repente, a mesma idade, de repente que estudaram com a gente, ou de repente que estão no mesmo emprego que a gente. Mas a gente sabe que as vidas não seguem um manual e que a gente não pode se comparar porque cada um tem um contexto de vida completamente diferente. E que às vezes a gente é bom numa coisa que a pessoa é ruim e vice-versa. Só que quando a gente está se comparando, a gente está se vendo do nosso pior lado pro melhor lado de alguém. Então,
acaba ficando uma briga muito injusta. E isso se aplica um pouco pra internet, né? Porque a gente acaba se comparando com perfis muito grandes, com perfis que já fazem isso há muito tempo, ou com pessoas que têm uma condição que a gente nem pode imaginar, assim, que de repente tem um grupo de amigos que ajuda a pessoa, ou então a pessoa tem acesso a muitos equipamentos muito legais, tem contatos na mídia, conhece pessoas que já têm uma página muito grande, pode ajudar. Enfim, tem diversos fatores que fazem com que a gente não possa se comparar com qualquer pessoa na internet, assim, aleatoriamente. Fora que é muito baixo, né? Muito simplório a gente olhar para um número e falar, eu tenho menos seguidores do que fulano, eu tenho menos visualizações do que fulano, menos likes, menos... A gente acaba se diminuindo total, assim, como pessoa por causa de um número. E isso não importa se você é criador de conteúdo ou não, eu acho que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Se eu tenho a solução pra isso? Provavelmente não, mas eu acho que quando a gente já tiver em mente que isso tá errado, já pode ajudar a gente a pensar sobre esse assunto de uma outra maneira. Então é isso, gente. Eu queria falar sobre um pouquinho desse outro lado que pouca gente vê sobre criar conteúdo, mas que também tem a ver com como a gente se relaciona com a internet e como isso às vezes é um pouco nocivo para nossa saúde mental. Por mais que eu não tenha as respostas, eu acredito muito em terapia, eu acredito muito em autoconhecimento e eu acho que todo mundo deveria fazer, tipo, como você tá fazendo agora, de assistir vídeos desse canal maravilhoso da Bel, para tentar se conhecer mais e amadurecer e melhorar e pra gente tentar diminuir um pouco os efeitos dessas coisas que não estão no nosso controle, sabe? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Um beijo!